Agora às 8h30 e a gente vai falar neste momento com a Márcia Mussalem, ela que é socióloga, assistente social, mestre e doutora em serviço social, políticas sociais e movimentos sociais pela PUC de São Paulo, professora da PUC, né, e da Fundação Getúlio Vargas, autora do livro Resistir é Refletir, que eu estou aqui na minha mão, acho que dá para ver aí, né, o livro, olha só. E a Márcia, né, aqui no estúdio para falar justamente dessa publicação mais recente dela. E essa publicação, a gente estava comentando, né, Márcia, de uma linguagem bastante acessível, né, diferente aí de livros mais acadêmicos. E são, enfim, colaborações, né, que você fez também para a Folha de São Paulo, para o Observatório, né, do Terceiro Setor, não é isso? Sim. Conta pra gente como é que foi a ideia de fazer esse livro, Resistir é Refletir, temáticas sociais contemporâneas. Primeiramente, bom dia a todos. E a Rádio Brasil Atual é uma alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Sempre é muito bom nós estarmos em mídias, realmente fora dessas mídias aí que estão aí, que não divulgam absolutamente nada. E parabéns pelo trabalho de vocês. Você é ouvinte. Isso é maravilhoso. Eu sou uma ouvinte, uma fã de vocês. Eu acho que a gente tem mais aqui divulgar mídias como a de vocês. Eu acho que o livro ele é reflexo também da minha resistência. Como mulher, como ativista, eu sou professora acadêmica, mas eu comecei num ativismo lá ainda no Pará, que eu sou paraense, trabalhando com famílias de presos, ex-presidiários. Então, na pastoral carcerária, pastoral da terra, eu acho que tenho muita minha militância também, meu ativismo, e resistindo e refletindo muito as questões sociais, políticas, enfim. E aí eu resolvi fazer uma coletânea de diversos artigos que eu escrevi durante 16 anos. Eu acho que esse processo de amadurecimento, inclusive enquanto intelectual, sujeito histórico, né, refletir o mundo que eu vivo. Então, a Folha de São Paulo eu escrevi durante 7 anos para a Folha Empreendedor Social UOL, o Observatório Terceiro Setor e outros jornais. Então, paralelo à minha vida acadêmica, eu resolvi também escrever artigos mais simples, com uma linguagem acessível. E aí eu resolvi reunir todas essas temáticas durante esses 16 anos, para divulgar um pouco, eu acho que até quebrar algumas narrativas, eu acho que a gente tem que quebrar narrativas, eu acho que é uma forma de escrever temas polêmicos, são temas polêmicos. Eu fui bombardeada, inclusive, com algumas mensagens durante o observatório, as mensagens que eu recebi, quando eu falei sobre aborto, sobre a política do Bolsonaro, enfim, sobre ditadura. Não agradou, mas eu acho que é essa a ideia. É não agradar, é fazer com que as pessoas pensem também. Então, esse livro é muito especial, porque eu não acredito resistência. A resistência, ela traz isso, traz uma reflexão. E reflexão e resistência significa liberdade. E é essa liberdade que a gente tem que buscar sempre. Muito bem. E, Márcia, você está falando da experiência, né, no Pará, a gente estava vendo também que você retrata, né, uma iniciativa bastante interessante, né, de uma associação, não é isso, em relação a ex-presidiários, aos presidiários. Conta pra gente essa experiência. Então, eu fui funcionária pública durante 10 anos no sistema penal, quando eu morava ainda, né, em Belém, do Pará, e em conjunto com 5, 6 assistentes sociais, nós resolvemos ir além do trabalho que nós fazíamos no Estado. E observamos que era necessário a gente fazer um trabalho via associação, via essas mulheres. E sempre a questão da mulher sempre me atingiu muito, junto com as colegas, que esse não foi um projeto. E nós criamos, em 1997, uma associação de familiares de presos, 3.000 mulheres. Então, a questão da mulher na sociedade, a questão também das egressas, isso tocava muito. Então, e além do trabalho no Estado, nós resolvemos, em parceria com a Pastoral Social e a Pastoral Carcerária, a Arquidiocese de Belém nos apoiou e criamos essa associação lá atrás para desenvolver trabalhos com essas mulheres dos presos e egressas do sistema penal. Então, foi um desafio muito grande, porque as problemáticas são gigantescas, imensas nesse tipo. Imagine a população carcerária, as mulheres. Então, nós fomos exatamente trabalhar esse tipo de público, né, com projetos sociais e além do trabalho com o Estado. Acho que foi uma experiência muito, muito rica
de resistência e de reflexão. Então, acho que isso foi muito importante, esse processo com todo o apoio das pastorais, que foram fundamentais nesse trabalho, e o sistema penal também, naquele momento, foi importante também como um apoio. E é um trabalho que quase não existe no Brasil, não é isso? Sim, preconceitos. É raro, não é? Muitos preconceitos. Ela foi a primeira associação no Brasil, né? Depois outras foram criadas, porque até então é uma população excluída, criminalizada, é inexistente. As pessoas acham que os presos não existem, né? Como se fossem depósitos penitenciários. As mulheres dos presos nem se fale, que são mulheres que sofrem, que o marido vai preso e tem que sustentar a família, arrimo de família, lutar, trabalhar, e é um sofrimento gigantesco. E a população mais pobre, quem está preso hoje, essas mulheres, a população carcerária brasileira não são ricos nem classe média. É a população que mais sofre e é excluída. Como também as pessoas em situação de rua. Foi um trabalho que eu fiz aqui em São Paulo, no Instituto Cirineu, um tempo, como voluntária. E a população em situação de rua são ex-presidiários, são mulheres. Então, infelizmente, a sociedade brasileira olha como se fossem sujeitos inexistentes e que devem ser excluídos e exterminados, diga-se de passagem, que é o que nós estamos vendo com a população em situação de rua. Então, isso sempre me tocou muito. Estar ali como ativista, militante, ali na prática, refletindo e fazendo, obviamente, essa reflexão junto com um processo todo de conhecimento acadêmico, que é necessária a teoria e a prática é a teoria. E você foi acompanhando, né, os últimos acontecimentos aqui do Brasil, obviamente, impeachment da Dilma, agora a eleição de Bolsonaro, enfim, você foi refletindo, né, ao longo desse período e colocando aqui no livro também essas questões, né, e como chegar também no público, né, na maioria da população que não detém as informações, né, que você passa, o que a gente da mídia mais, né, aqui nós somos emissora educativa, que a gente passa. Sim, e nós temos que falar sobre aborto, sobre descriminalização do aborto, a gente tem que falar sobre a criminalização do povo pobre, preto, da periferia, sabe? A criminalização dos pobres também. A gente tem que falar de movimentos sociais, que eu até coloco um artigo que chocou muitas pessoas quando eu coloco movimentos sociais terroristas do século XXI. Olha, tô aqui as pessoas acham que eles são terroristas, sabe? É impressionante a ausência de conhecimento, de todo um trabalho e uma importância do MST. E isso eu senti em sala de aula também. Porque reflexão também, eu como docente, como educadora, em sala de aula, os meus alunos, quando eu falo em MST, professora, a senhora vai falar de terroristas? Eu disse, o que vocês estão falando? Vamos parar um pouquinho, refletir. Como assim terrorista? Professora, a ONG, eu sempre fui uma ativista das organizações da sociedade civil, associações, sempre estava ali trabalhando com família de preso, com pessoas em situação de rua. Quando eu levo isso para a sala de aula, porque eu sou professora de projetos sociais, professora, isso não tem nada a ver com a gente, nós somos sociedade civil, movimento social. Então, alguns alunos têm esse tipo de reflexão porque foram cooptados por uma ideologia dominante, ideologia cruel de criminalização. Então, há uma fragmentação das lutas sociais, há uma fragmentação das questões sociais e uma alienação e uma ignorância tremenda. Então, isso é muito perigoso, porque a gente tem que trabalhar contra essas narrativas. Acho que a gente tem que encarar essas narrativas de frente e lutar contra tudo isso. E escrever, para mim, foi muito importante esse livro, de colocar essas temáticas, mas não para ficar na academia, não é isso, mas para chegar na escola pública. Eu fui falar numa escola pública em Cachoeirinha sobre direitos humanos. Os jovens, eles são a favor de armar a população. Os jovens são a favor do Bolsonaro, alguns. Então, direitos humanos é direito de bandido. E eles estão na periferia. Eles estão lá, é como se estivesse dando tiro no próprio peito. E aí é muito difícil. Eu disse, eu acho que tem que ir nas escolas, a gente tem que falar para a juventude. Eu acho que é um processo lento e contínuo. Eu acho que os progressistas, as esquerdas, eu acho que nós temos que quebrar narrativas daqui para frente, porque a gente tem aí uma grande mídia que não vai divulgar nada disso, não vai falar sobre aborto, pelo contrário, criminaliza. E a gente tem também o crescimento das igrejas evangélicas que estão lá na periferia. Como é que a gente vai trabalhar tudo isso? Então, o momento é muito difícil, é de retrocesso em tudo, em absolutamente tudo, mas eu acho que nós temos que resistir. Resistir é refletir, e refletir o mundo que a gente vive, não dá mais
para a gente esperar chegar, por exemplo, a fumaça aqui em São Paulo, né? Exato. Aquela fumaceira toda, enfim. Mas, Márcia, você acha possível quebrar, combater essas narrativas sem discutir, por exemplo, a questão do grande oligopólio das comunicações que a gente tem aqui no Brasil? Porque senão a gente vai estar sempre numa posição de inferioridade em relação a eles. E também hoje a gente tem ainda essa questão das redes sociais, que também são oligopólios de mídia. Como fazer essa disputa sem, na verdade, discutir também essa questão da democratização da comunicação? Inclusive tem um artigo que eu falo sobre a importância das redes e da internet. Eu acho que a gente tem que buscar alguns caminhos alternativos. É difícil a gente trabalhar contra, eles têm a grande mídia. Até a correlação de forças aí é muito desigual, muito cruel, né? Bastante. É muito cruel, porque eles têm aí o Globo, é uma Record gigantesca, enfim, as igrejas ligadas muito à grande mídia. Agora nós temos que pensar outras estratégias, utilizar as redes sociais de uma outra maneira. Eu acho que talvez nós não estejamos usando de uma maneira mais estratégica, mais tática, as redes sociais. Eu acho que também um trabalho de base. A mídia e o trabalho de base, acho que não dá para separar as duas coisas. Então, como chegar também e pensar rádios comunitárias, que eu lembro no governo Lula, quantas rádios comunitárias existiam, não é isso? E hoje tem rádio comunitária, como é que fica isso? Então, utilizar também esse conhecimento da juventude, que eu gosto muito de trabalhar com os jovens, como os jovens estão se comunicando, acho que pode ser uma alternativa nossa. Porque até então, toda essa questão da mídia nesse governo não vai ter. Não é? A questão da democratização não vai ter. Ao contrário. Ao contrário. Então, como é que nós vamos trabalhar com isso, contra essa correlação de forças que é extremamente desigual? Eu acho que buscar algumas alternativas junto com a periferia, rádios, essa comunicação que os jovens estão tendo. E, obviamente, fortalecer, de alguma forma, unir forças nas redes como essas, como a Rede Brasil Atual, a TVT, enfim, tem tantas, né, alternativas aí para a gente poder unir forças. Nesse momento, nós não tem como esperar essa democratização da mídia que o governo Lula deveria ter feito, né, gente? Deveria ter feito, acho que... Deveria ter feito, e aí, resultado, né? Como se nós enaltecêssemos o inimigo. Claro que a gente aprende, a história ela não é linear, nós aprendemos com os erros. Né? Sim, eu lembro que os meus colegas ficam fazendo autorreflexão o tempo todo, se culpando, sabe, chicote, calma, não é assim, né? Tudo bem, ocorreram erros, mas nós avançamos e aprendemos. É um desafio, eu diria, essa pergunta que você está falando, não tem uma fórmula. Mas eu acho que talvez essa aproximação com esse novo fazer de comunicação com os jovens e enaltecer, meus alunos conhecem alguns, a Rede Brasil Atual, que bacana isso, entendeu? Que maravilha, se fosse um tempo atrás aí ninguém conhecia. Eu acho que até um processo de crise gera uma reflexão, gera um outro tipo de alternativa positiva. Eu acho que é isso que a gente tem que ver. Um otimismo, uma crise que também propicia uma certa reflexão e conhecimento. Lento, porque tudo é lento. Não é? E entre os jovens, você vê, porque, por exemplo, outro dia eu estava escutando uma pessoa contando uma história que o cunhado dele era bolsonarista, ele estava explicando para ele da perda de direitos, enfim, da questão da reforma da Previdência e tal, e a pessoa ia aceitando ali, entendendo que na verdade existia a perda de direitos para ele, para a família, para as próximas gerações, mas aí a pessoa chega e fala assim, olha, mas para mim tá certo, porque pelo menos o PT não está no poder. Uau. Então, quando você vê que uma pessoa chega num nível de ódio que aceita ser prejudicada só para um partido político não estar no governo, né? A gente nem pode dizer poder, porque o governo não é necessariamente o poder num conceito amplo, a gente tem uma carga de ódio muito grande, um engessamento ideológico no caso. Entre os jovens você percebe isso também, ou eles são mais maleáveis aos conceitos, àquilo que você leva a eles? Olha, depende dos jovens, não dá para a gente colocar jovem de classe média é uma coisa, não é? O jovem na periferia que está sentindo, quando eu vejo os jovens, a gente vê um outro movimento. Porém, há uma alienação muito gigantesca, enorme com relação a essa questão, que todos nós somos cooptados, não são só os jovens. Mas a gente vê um movimento diferenciado aí. Os jovens da classe média, obviamente, estão numa bolha.
uma bolha e eles se acham protegidos da violência e etc. E tem ali todo um ambiente, mas não são todos, eu não gosto de generalização. Tá? Do mesmo jeito, alguns alunos que criminalizam o MST, tem alunos super ativistas, então a gente vê de tudo, está assim meio híbrido, uma mistura. Porém, a sociedade, de uma forma geral, foi cooptada pelo discurso de ódio. A gente viu isso nas eleições, essa questão tudo, sabe, menos o PT. Esse discurso na família, nos amigos, que nós escutamos isso o tempo todo. E é engraçado você estar falando isso, que ontem eu fui na padaria, na esquina de casa, e a moça da padaria, né, sempre com minha camiseta, Lula livre, Mariela presente, ela já me conhece por isso, né? E aí, ela olhou para mim, ela disse, tem uma mulher, moça, aqui, que simplesmente ela me obrigou a votar no Bolsonaro. Opa. Olha isso. Porque até então as pessoas estavam fazendo campanha, né? Todo mundo, era uma campanha agressiva demais, principalmente o Bolsonaro. Tem que votar no Bolsonaro, tem que acabar, tirar esses comunistas. Era esse o discurso que eu escutava, inclusive, na padaria, sabe? Com as moças lá, as moças que estavam atendendo. E ela falou, você acredita que ela me obrigou propriamente a votar, que eu tinha que votar no Bolsonaro? Aí eu cheguei para ela e disse, e agora? Olha como é que tá, nós estamos num buraco, como é que faz? E aí, essa senhora de classe média, né? Falou assim, pois é, eu não sabia que ia acontecer isso. Na verdade, ele enganou a gente. Aí ela falou, mas a senhora... Então ficou uma briga, entendeu? A senhora me obrigou, agora nós estamos todo mundo no fundo do poço. Entendeu? Não, e ainda que ela reconhece. Agora, tem gente que não, como diz o Glauco, tem gente que não reconhece. E a fala dela? Pelo menos o PT não está no poder. E aí o que ela disse? Mas pelo menos nós tiramos o PT. Pois aí a moça, né, falou, mas como assim? No PT era muito melhor. Então é engraçado esses discursos, essas narrativas do cotidiano. E aí eu escutando aquilo dela, disse, gente, o que é o processo, né? O que é a história? A história é uma grande surpresa. Então a gente vê uma classe média aí meio que arrependida, envergonhada, não são todos, mas a gente vê um outro movimento. E nem todos falam, né? Nem todos falam, porque o alienado, o ignorante, ele é arrogante, ele não quer admitir. Eu acho que a gente tem que admitir muitas vezes. Eu vi um rapaz no Uber, eu peguei um Uber, ele falou, moça, eu acreditei nesse projeto, mas eu errei. Olha que interessante, né? Mas eu errei. Olha. Eu errei, estou arrependido, porque as pessoas impressionantes, elas só aprendem comparando. E nos governos do PT, nós estávamos melhor. Eu tinha emprego, agora eu estou aqui trabalhando 12, 13 horas de Uber. E ele falou, eu tinha programas, minha família, eu tinha Bolsa Família, eu tinha isso, aquilo, agora minha família, meu filho cortou a bolsa. Então é impressionante como nós aprendemos. Eu acho que esse processo de abismo que nós estamos vivendo, de retrocesso, talvez sirva para a gente compreender. É difícil resgatar tudo isso. Já pensou recomeçar tudo do zero? Mas o ser humano é impressionante, às vezes é preciso. Essa despolitização tem um preço alto. Mas nós aprendemos muito comparando. Então, como a história ela não é linear, é feita de avanços e retrocessos, talvez nós podemos, eu acredito, sair desse fundo do poço até mais fortalecido. Acho que uma esquerda, os progressistas mais fortalecidos. Eu acredito nisso. Algumas amigas falam, isso é ingenuidade. Vem aí a direita, vai se fortalecer e tal. Eu não sei que tipo de análise é essa, sabe, Glauco? Mas eu acredito que há um fortalecimento maior. Eu acho que a história ela não é definitiva. Deixamos o pessimismo para os conservadores, mas eu acho que a gente tem que lutar e resistir. Senão nós vamos ficar nessa apatia. Eu acho que a sociedade ela precisa reagir mais. Os movimentos, porque o pessimismo te deixa apático. E é isso que os conservadores querem. Que não se faça nada. E todas as lutas, o mundo é feito de lutas, de resistências, e o Brasil não é a população brasileira acomodada, a população brasileira. Não, a história do Brasil nunca mostrou isso. Nós resistimos, ditadura. O que foi Canudos? O que foi Cabanagem, minha gente, né? As lutas populares, o que é isso? Que, por sinal, um filme maravilhoso, Bacurau, vai mostrar a força do povo nordestino, e não é só a força do povo nordestino, o povo brasileiro. Então, acho que a gente tem que resistir. Que é simbólico também, né? Que acontece ali, quer dizer, foi filmado, acho que no Rio Grande do Norte, mas é em Pernambuco, né? Sim, oeste de Pernambuco. É simbólico também, essa força do Nordeste, né? No fundo, a região que não votou no Bolsonaro também. Exatamente. Né? Mas o que quer mostrar? Que nós podemos reagir.
que é preciso resistir. Porém, a exclusão do Estado, né, o abandono do Estado, o filme mostra tudo isso. Tudo. Né? Mas é possível, é necessário. Falando em filme, Bacurau, você falou Torre das Donzelas, né? Torre das Donzelas, aí ia falar isso. Torre das Donzelas mostra o quê? Resistência das mulheres na prisão, resistência e refletindo, que é lindo aquilo, elas refletindo o mundo que elas vivem. E momentos também de alegria, né? Sim, sem alegria é impossível. Sem alegria, todo mundo perguntando, mas que capa é essa do teu livro? Eu disse, olha, resistência não é tristeza. É colorido, é rosa, é verde rosa amarelo. Verde rosa, borboleta, sabe? Isso, na verdade, foi um quadro que eu pintei. É mesmo? Olha, esse é o quadro, que bárbaro. Na verdade, eu gosto de pintar para relaxar, sabe? Que e nesse momento tem reflexão. Porque Pronto. eu acho que a arte faz parte. É onde eles estão atacando também a cultura, a arte, porque eles sabem que a arte é resistência, né? É o cinema. E você traz a indicação de filmes e sites. Nós estamos aqui também, que a gente já agradece, né? E indicação de filmes, né? Sim. Quer dizer, tem uma lista imensa de filmes. Então, eu tenho mania de ficar anotando tudo que eu gosto. Eu tenho uma cadernetinha. Eu incentivo muito na sala de aula a questão do todo o processo teórico de aprendizado também via arte. Então, eu incentivo os meus alunos a gostarem de cinema, de arte. Sem arte na vida da gente fica tudo muito difícil. E aí eu resolvi colocar, disponibilizar, enfim, são clássicos, filme árabe, né, que eu tenho também uma origem, uma mistura do Pará, meu pai é libanês também, minha mãe, e aí eu acho que o cinema também nos ajuda, eu acho que é onde eles estão atacando, né? Eles sabem disso. Eles atacam a cultura, universidades, né? Eu acho que o cinema, ele trouxe esse amadurecimento maravilhoso de reflexão. Verdade. E viva o cinema brasileiro. Viva! E, Márcia, você tocou num ponto do MST, né? Que até tem um artigo teu aqui, né? Falando da questão, né, de terroristas e tal. Eu te conheci, né, no Armazém do Campo, no MST, né? Que é uma resistência, né? Onde a gente compra produtos orgânicos. E essa falta de conhecimento, né, das pessoas do que o MST produz, a gente sabe que ele é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, né? Quando você comenta isso para os seus alunos na classe média, né, alunos geralmente da classe média, quando você coloca dados, eles acabam entendendo da importância do MST e queria que você falasse desse movimento, o quanto é representativo hoje no Brasil. Sim, eles entendem, porque a reflexão é importante. Ninguém nasce de um jeito e morre do mesmo jeito. Não é assim, né? Eu acredito muito nesse processo de mudança. Se eu não acredito, né? Imagine se o outro vai acreditar. Então eu tenho que acreditar e levar isso, não como algo pronto, mas reflexão. Inclusive, não só falando de dados, a importância do MST, um dos maiores produtores, obviamente o maior produtor de arroz orgânico. E eu vou mostrando esses dados, mas também eu faço questão de dizer, por que vocês não vão lá no MST? Vocês não vão na Escola Florestan Fernandes? Sabe, eu acho que também estar na prática, conhecer, né? Porque a gente criminaliza, ali alguém que falou, porque até então o MST é criminalizado há anos, né? Não é uma coisa, né? Eu lembro que eu era pequenininha, eu nasci no sul do Pará, né? O MST já era lá criminalizar bando de bandido, que invade terra. Então eu escuto isso desde pequititita, entendeu? Óbvio, eu fui crescendo, fui conhecendo, fui estudando, e os professores foram fundamentais na minha vida. Se não fossem eles, eu acho que eu não seria o que eu sou. E também a militância na Pastoral da Terra, que foi importante. Então, quando eu levo isso para a sala de aula, eu também falo, olha, vamos conhecer. A professora pode ir? É possível ir? Sabe como é que faz? Às vezes as pessoas não sabem os caminhos. Elas estão tão assim, no mundo acadêmico, naquele feudo, elas não conhecem os caminhos. Então, eu acho que, como educadora, é mostrar tudo isso. Então, a gente vai quebrando essa narrativa. Tem que quebrar, não só do MST, mas do MTST. Do MT é foda. Sabe? Porque o que tem acontecido, eu tenho levado isso para a sala de aula. Como é que eu vou falar de projetos sociais? Como é que eu vou falar de análise de conjuntura? Que são turmas na PUC que eu dou de um curso de especialização e extensão de projetos, de organizações. É um público diverso, mesmo na GV, mesmo na Fundação Getúlio. Obviamente, o desafio é maior, né? É muito maior. Porém, as pessoas não são tão inflexíveis assim.
né? Às vezes escutar uma coisa diferente, elas não são, a gente não pode subestimar. E o preconceito é a pior coisa que tem. Já ir armado é muito difícil. Um professor não pode ir armado para a sala de aula, né? A gente tem que respeitar o outro, né? E se posicionar. Não existe neutralidade em nada, né? Então, quando eu estou colocando a Márcia como sujeito, né? Não é só como docente, formação acadêmica, mas por tudo que eu vivi e continuo. Então, eu incentivo isso. Eu acho que aos poucos é um trabalho lento, mas eu acho que tem um resultado importante. É por isso, eu acho que eles estão querendo cortar tudo, né? Eles sabem disso, da importância da universidade, da educação. Né? Esse governo, ele ataca onde? A arte, cultura e educação. Porque é isso que revoluciona. Isso é um ato revolucionário. E fazer com que as pessoas pensem, isso é perigoso. Então, é melhor não pensar, é mais fácil aceitar. Então, é isso. Muito bem. E para a gente não aceitar, a gente está justamente fazendo aqui o sorteio do livro da Márcia. Tem alguns livros que ela está deixando aqui para a gente. O João da Hora me contou que parece que vai sortear pelo Instagram. Enfim, a gente vai informar para vocês aqui ao longo da programação, ao longo dos dias. A gente agradece esses livros, agradece a entrevista, Márcia. Muito legal te receber aqui e um super beijo pro pessoal do Pará, né? Sim, Estão ouvindo, conhecem a Rádio Brasil Atual, sim, a TVT? Conhece. É uma delícia, a gente tem mais aqui divulgar e tá junto, nós estamos juntos. Para mim é uma super alegria estar aqui com vocês, como seguidora, fã do Glauco. E eu falo para os meus alunos aí, eles falam, agora mesmo, professora, vou escutar. Que legal, aumentamos a audiência. Legal, Márcia, a gente agradece aqui a sua participação querida, beijo. Muito obrigada, um grande beijo para todos. Falamos aqui com a Márcia Mussalem, socióloga, assistente social, mestre e doutora em Serviço Social, Políticas Sociais e Movimentos Sociais pela PUC de São Paulo, onde ela dá aula, e também na Fundação Getúlio Vargas, e autora desse livro aqui, Resistir é Refletir.